Bom, o segundo lado desse bloco, né, que é um outro setor de esquerda que é mais esquerdista, digamos assim, que tem defendido Lula, que não tem toda essa pressão de esquerda, aparece nesse momento aqui, e apareceram muitas matérias falando disso, em vários lugares defendendo que não devemos levantar o fora Bolsonaro. Na realidade, nós temos que entender que coube a esse setor mais de esquerda, seja ele do PSOL, seja ele do PT, a tarefa de segurar esse rojão. Tá? O fato de que sejam setores mais esquerdistas que estejam falando isso, já denota que a pressão dentro de todas as organizações pelo Fórum Bolsonaro é muito grande. Né? E lendo as matérias com um pouquinho de calma, dá para perceber que o tom das matérias é meio desesperado para convencer as pessoas de que o Fora Bolsonaro não é uma política correta nesse momento. Né? É um índice também, né, essas matérias, o fato de serem elementos de esquerda que estão travando essa batalha e tudo mais, contra o Fora Bolsonaro, tudo isso é indicativo do crescimento, né, da posição de Fora Bolsonaro, em todos os lugares, em todos os partidos, em todas as organizações, nos sindicatos, etc. E tal. Quer dizer, é um reflexo, um sintoma de que a situação vai efetivamente evoluir para um enfrentamento de grandes proporções a partir de agora, a partir dessa semana aqui. Queria entrar em alguns elementos que foram colocados nesse debate. Eu acho que isso aqui é, digamos assim, a última trincheira do Fica Bolsonaro. Né? Inclusive, eu vi muita repulsa nas próprias redes sociais a essa posição de defesa do Bolsonaro, que é uma posição, me parece, um pouco ingrata, né? Porque cresce a oposição ao Bolsonaro. Me chamou a atenção algumas coisas que foram faladas. Numa matéria que eu li, se falava o seguinte, que uma questão central é que a burguesia, nenhum setor da burguesia quer o fora Bolsonaro. Isso é bastante esclarecedor. Porque significa que para que o povo se lançasse contra o Bolsonaro, seria necessário que a gente tivesse aliança com algum setor da burguesia. É esclarecedor da política do Fica Bolsonaro, que é uma política que implica numa aproximação com os setores da burguesia, de um ponto de vista estratégico. Quer dizer, você define questões centrais, você precisa se aproximar da burguesia. Mas e se a burguesia não se aproxima de você? Porque esse que é o ponto-chave. Né? Quando a gente fala, quando nós nos colocamos contra a aliança com a burguesia, não é tanto porque uma aliança com a burguesia, né, por um objetivo comum, seja uma coisa ruim. O problema, na maioria das vezes, é que você quer se aproximar da burguesia, mas a burguesia não quer saber de você. E se ela se aproximar, vai ser com o intuito de desarmar por dentro o seu movimento. Nós já vimos isso aí dezenas de vezes na história da humanidade. 100% dos governos que foram formados junto com a burguesia tratava de sabotar o governo por dentro. A gente poderia citar vários exemplos históricos, Revolução Espanhola e tudo mais, mas nós podemos citar um exemplo doméstico, né, que é o governo do PT, o governo da Dilma Rousseff, que na hora H foi sabotado por dentro pelos aliados. Nós podemos expandir essa análise para mostrar que todos os governos do PT, né, em todos os governos do PT, os dois do Lula e os dois da Dilma Rousseff, a participação da burguesia foi para sabotar as iniciativas, todo tipo de iniciativa e todo tipo de audácia para favorecer a população. Né? Não é que você fazia uma aliança com o Michel Temer e o Michel Temer carregava o piano junto com você, não. O Michel Temer deixava você carregar o piano e jogava a casca de banana para ver se você escorregava e caía com o piano em cima de você. Então, quando a pessoa fala assim, precisamos de uma aliança com a burguesia, a gente fala tudo bem.
que vai defender o interesse popular. Onde é que está essa burguesia? Onde é que está essa defesa de um ponto de vista real? Porque falaram também que, no caso da Dilma, a burguesia ia salvar o governo da Dilma. Não aconteceu nada. Pelo contrário, todos os setores da burguesia estavam unificados contra o governo da Dilma, inclusive os que se diziam esquerdistas, tipo Ciro Gomes, PSB, essa coisa toda. No caso do Lula, falaram que a burguesia defendeu o Lula. Quando a gente vê o desenvolvimento da coisa, a gente vê o Ciro Gomes falar que o Lula é um bandido que merece estar preso. Tá? E assim por diante. Até uma parte da esquerda pequena burguesa, uma boa parte da pequena burguesia, dita democrática esquerdista, não contribuíam em nada. Né? Então, quando uma pessoa fala precisamos da burguesia, a gente precisa perguntar, mas a burguesia está disponível para aquilo que a gente precisa? Porque, lógico, quanto mais ajuda, melhor, mas você tem que perguntar, né, se aquele cidadão que entrou com aquela pele de cordeiro, mas com aquele focinho de lobo, ele veio para ajudar no seu esforço, ele veio para sabotar o que você está fazendo. Então, nós temos que dizer o seguinte, a burguesia apoia o Bolsonaro. A burguesia elegeu o Bolsonaro. A burguesia deu o golpe no PT. Por que nós temos que esperar agora um suposto apoio da burguesia que não vai acontecer em momento nenhum? A burguesia só vai aparecer aí, um setor insignificante, falando fora Bolsonaro, quando a coisa já for favas contadas. A hora que a situação degringolar, vai aparecer alguém para procurar ali, faturar em cima da luta popular. Nós vimos isso daí no caso do Fora Collor. Tá? O Fora Collor, a campanha para derrubar o Collor, ela é um que temos hoje no Brasil. A burguesia procurou colocar o Collor na linha, como ela está fazendo com o Bolsonaro agora. O Collor, que era uma besta fera que nem o Bolsonaro, e um elemento meio imprevisível, apesar de ser da burguesia, de direita, aquele negócio todo, ele se recusava a ser colocado na linha. Aí a burguesia teve que aumentar a pressão. Quando aumentou muito a pressão sobre o Collor, e ele existia e tudo mais, explodiu a manifestação popular, que a burguesia nunca chamou. Simplesmente havia uma briga entre a burguesia e o Collor para colocar o Collor na linha. Quando a população começou a se mobilizar, e a mobilização já estava assumindo uma característica muito preocupante, a burguesia olhou e falou, esse governo está liquidado, então foram lá e propuseram o impeachment do Collor, colocaram o vice no lugar. O roteiro todo do filme. Tá? Quem assistiu esse filme, como é o meu caso, o caso do PCO, muita gente da esquerda assistiu, mas não conseguiu entender direito o que estava acontecendo. Já sabe como é que é a coisa. A burguesia vai sustentar o Bolsonaro até que a situação comece a escapar completamente de controle. A hora que a mobilização popular se apresentar para derrubar não só o Bolsonaro, mas tudo que eles encontrarem pela frente, porque essa é a tendência da mobilização popular, aí o setor da burguesia vem e fala assim, vamos adotar a solução mais moderada possível, que é o impeachment, vamos colocar o vice, porque ele foi eleito para isso, vamos respeitar as instituições, e uma parte da esquerda cai nesse conto do vigário, tá? Seja por interesse, seja por que motivo for, e acaba tudo numa atenuação, num esforço para abortar a crise. Lógico que toda crise ela é imprevisível. Né? O que ajuda a burguesia a resolver muitas crises é a passividade da oposição. Então, quer dizer, esse negócio de que a burguesia vai estar presente e tudo mais, isso aí não é um prognóstico ou uma análise realista da situação. Muito pelo contrário. É uma análise muito pouco realista. Né? Se o movimento crescer, vai aparecer o Ciro Gomes lá, que falou que tem que botar o Bolsonaro na linha, e fala, mas o Bolsonaro agora exagerou, precisamos discutir o impeachment e tal. A hora que os primeiros setores da burguesia falarem em impeachment, você pode ter certeza que eles vão roer a corda. Eles vão falar impeachment simplesmente para sabotar o impeachment.
Então, quer dizer, esperar pela burguesia não vai levar ninguém a lugar nenhum. Essa é a primeira grande questão. Uma segunda questão que é muito interessante nas matérias que foram publicadas é o seguinte, a situação não está madura para o Fora Bolsonaro. Tá? Você precisaria que a situação tivesse amadurecido para o Fora Bolsonaro. Um dos elementos de amadurecimento, como a gente viu, seria que a burguesia quer derrubar o Bolsonaro, que é uma coisa meio fora da realidade. Tá? Assim, sem mais nem menos. A burguesia, em geral, mantém os seus governos ainda. Nós não vimos, por exemplo, a burguesia sair para derrubar o governo não ser de esquerda. Em geral, os governos de direita eles procuram manter até nas condições mais desfavoráveis possíveis. Né? Então, uma das condições seria essa. Mas qual que é exatamente o significado da ideia de que as condições não estão prontas? Aqui o que nós vemos é uma política extraordinariamente passiva. Que é assim, primeiro, você é uma direção política, você montou um partido, você ingressou num partido, você é afiliado a um partido, você milita num partido. Quem monta um partido, quem cria um partido, é para oferecer, né, às massas soluções políticas, orientação política. Se supõe que o membro de partido é o profissional da política e que o cidadão comum, ele, em geral, não se ocupa dessas questões políticas, na sua esmagadora maioria. Mesmo os partidos muito grandes, eles só agrupam uma minoria esclarecida da população, uma minoria mais consciente num sentido ou em outro, no sentido da política burguesa, no sentido da política operária, sei lá em que sentido for. Tá? Então, se supõe que a ordem dos fatores seria o seguinte: você coisa para o povo, tá? Como faz a burguesia, por exemplo. O Bolsonaro ele não senta ali no palácio do governo e fala assim: a hora que o povo vier aqui exigir a reforma da Previdência, nós faremos a reforma da Previdência. Quando o povo não se manifestar pela reforma da Previdência, não faremos a reforma. Porque se ele fizesse isso, ele ia esperar até o ano 3000 e ninguém ia aparecer lá para propor a reforma da Previdência. Tá? Até dentro da própria burguesia, a coisa não funciona assim. Um grupo de economistas, normalmente assalariados pelos grandes banqueiros internacionais, fala: nós precisamos arrancar mais dinheiro do povo brasileiro. Uma forma de arrancar mais dinheiro do povo para financiar os bancos é a reforma da Previdência. Vamos contratar aqui alguns publicitários, vamos contratar um economista louco, que nem o Paulo Guedes, né? Vamos botar um presidente maluco, que nem o Bolsonaro, e vamos organizar aí a reforma da Previdência. Aí eles começam a fazer campanha, em primeiro lugar, dentro da própria burguesia. Eles sabem também que eles não vão convencer o povo, eles vão intimidar o povo com argumentos que são intimidatórios. Se você não abrir mão da sua aposentadoria, o Brasil vai falir e você é culpado pela falência do Brasil, o argumento principal deles. Né? É ruim, mas tem que ser feito. E eles nunca explicam por que o pobre que tem que dar mais dinheiro quando ele não tem dinheiro nenhum. Nunca explicam por que os ricos não financiam esse problema que tem que ser feito. Porque, afinal, são eles que têm dinheiro. Né? É pedir para quem não tem, tá? Favorecer aqueles que têm. Uma coisa muito estranha, mas, enfim, a burguesia faz assim. Mas a burguesia não fica esperando nem os próprios setores da burguesia para fazer isso. Dentro da burguesia vai aparecer dúvida, mas será que é bom isso daí? Não pode levar uma explosão popular, não vai diminuir o consumo, eu estou vendendo sandália de borracha aqui, o povo não tem nem aposentadoria, como é que vai comprar? Há muitas dúvidas dentro da própria burguesia, mas o setor dirigente, porque ele é dirigente, ele formula o plano, ele organiza os argumentos, ele organiza a campanha e ele vai atrás de que as pessoas se convençam daquilo que ele acha que é importante. Mas parece que entre alguns setores de esquerda a coisa funciona ao contrário. Você ser dirigente significa que você fica em casa tomando banho, tomando um café com leite, tá? Bebendo uma cervejinha, assistindo televisão.
até que o povo desperte para aquilo que seria importante. Aí, quando o povo desperta, você vai lá, e também ninguém sabe qual seria o seu papel, porque finalmente o povo já despertou, já não há mais por grande convencer o povo daquilo que o povo se convenceu sozinho. Eu acho que não faz mais sentido nenhum. Então, quer dizer, a política de ser dirigente não é chamar o povo para aquilo que os especialistas, os profissionais, os dirigentes, os líderes estão vendo, estão chamando a atenção do povo. Não. Seria caminhar atrás do povo. Isso daí, normalmente, a esquerda pequeno-burguesa dá o nome de vanguarda, o que mostra que eles não entendem o significado da palavra. Porque vanguarda, que vem do francês avant-garde, significa os que vão na frente, né? E os que vão atrás, na verdade, significa retaguarda. Se você está esperando que o povo se decida derrubar o Bolsonaro para você ir atrás do povo, você é a retaguarda da política nacional. Você não é vanguarda. Tá? Até a gente deve dar aqui a mão palmatória, porque muitos desses setores sempre falaram contra o vanguardismo, tá? Contra a vanguarda em geral. Não teria essa vanguarda, não teria esse destacamento que fala: ó, pessoal, fizemos aqui uma análise, o país vai falir, é preciso tomar essa medida. Não existe isso, só na burguesia. A burguesia tem uma vanguarda. Mas na classe operária você precisa esperar o povo sair na rua para que você tome uma decisão. Quer dizer, você não é nada. Tá? Você é menos do que nada. Você é, na verdade, totalmente dispensável. É um argumento absurdo. No caso brasileiro, isso é duplamente absurdo, porque sai um monte de gente na rua mandando o Bolsonaro tomar naquele lugar. Quer dizer que o povo está com o saco cheio do Bolsonaro. Eles querem que o Bolsonaro, já se pronunciaram. Né? Contingentes populares enormes se pronunciaram. Não sei se o pessoal que está defendendo o Fica Bolsonaro está esperando que haja uma pesquisa do Ibope, do Datafolha, dizendo que 98% da população é a favor do fora Bolsonaro, para eles se pronunciarem. Né? Mas isso é uma maneira totalmente absurda de fazer política. Nós temos que dizer aqui o óbvio, que é o seguinte: se há uma crise, se a solução dessa crise se apresenta claramente, fora Bolsonaro, o homem está destruindo o país, você deve assumir o papel de liderança política e propor. Bom, se milhares, centenas de milhares de pessoas saem às ruas e falam que o homem tem que sair, mais ainda você teria que propor. Essa é a situação. O pessoal usa palavras bonitas, como, por exemplo, relação de forças, correlação de forças. Mas a relação de forças e a correlação de forças não é um fenômeno natural, como a chuva. Ela é um resultado da política. O papel dos partidos de esquerda, os partidos que se dizem progressistas, democráticos, e mais ainda quando eles se dizem revolucionários e proletários, é trabalhar para mudar a relação de forças. Porque se você é um escravo da relação de forças, bom, qual é o seu papel exatamente? Você deve formular a política, logicamente, sobre a base da relação de forças existente. Esse é o ponto central da formulação de qualquer política. Mas isso não quer dizer que você tem que esperar que a relação de forças mude sozinha. Isso quer dizer que os partidos e organizações populares, eles são um elemento de definição da correlação de forças. E a relação de forças que existe no Brasil, governo que, na hipótese mais fabulosa, mais criativa possível, teria um terço de aprovação da população, que é falso, logicamente, porque esse governo foi eleito com um terço dos votos populares. Então significaria que todo mundo que votou nele continua apoiando ele. O que é quase, para acreditar isso daí, é necessário uma imaginação, né, digna de um escritor de ficção científica. Isso não é fato. Então o governo está, na hipótese mais fabulosa, ele seria ultraminoritário dentro da população. Na verdade, ele já era ultraminoritário quando ele foi eleito.
E os analistas, os líderes, os profissionais têm que analisar isso. Ele já foi eleito minoritário. Ou ele vai para cima, ou ele vai para baixo. Ele não foi para cima, ele não resolveu nenhum problema do país. Pelo contrário, o governo é uma crise permanente. Portanto, ele foi para baixo. Portanto, isso 1/3 da pesquisa é falso. E, portanto, a relação de forças é ultra favorável. Não é que nós estamos numa situação que você falaria assim, bom, analisando cuidadosamente todos os detalhes da situação e tal, chegamos à conclusão de que a situação é favorável para o fora Bolsonaro. Se a gente trabalhar bastante, a gente convence o pessoal do fora Bolsonaro, porque a crise vai aumentar, não, não é assim. A situação para o fora Bolsonaro está explodindo na cara de todo mundo. Até cego está vendo. Se você é cego, você está vendo. Se você está trancado num quarto escuro, que você foi sequestrado por um psicopata, você está sabendo que a situação é assim. Então, quer dizer, é um absurdo a pessoa invocar a relação de forças. Mas mesmo que a situação de forças fosse bem mais favorável do que hoje, ela, para ser mudada, necessita da iniciativa política dos partidos de esquerda. Tá? A situação está preparada pelo fora Bolsonaro. Situação, né? Bom, isso significa que agora, né, como é o título do nosso programa hoje, da nossa análise, agora é a hora do fora Bolsonaro. A situação amadureceu. É necessário reunir todo esse descontentamento num movimento único e botar o governo abaixo. Senão nós vamos ficar que nem a Argentina, 4 anos de destruição. E aí, para aqueles que são muito revolucionários, tem esse tipo também na esquerda, os muito revolucionários. Eu vou dizer o seguinte, não é só a destruição econômica, porque às vezes o muito revolucionário não liga para o fato de que o país onde ele mora está sendo completamente destruído, porque ele só pensa na revolução. Então, para os muito revolucionários, eu diria o seguinte, no final dos 4 anos, não é só o país em geral que está destruído, as organizações operárias, as organizações de luta, ou seja, as condições de luta vão estar muito piores. Muito piores. E vai ser mais difícil de lutar no final dos 4 anos. Ou seja, se vai ser mais difícil de lutar no final dos 4 anos, significa que amanhã, dia 4, vai estar mais difícil de lutar do que hoje, dia 3. Se a gente não agir, se a gente não reagir, não enfrentar o governo Bolsonaro com uma política positiva, clara, de mobilização geral contra o bolsonarismo. Tá? Então, agora é a hora. As condições estão maduras. Não tem que esperar pela relação de forças nem nada. Temos que formar uma frente geral da esquerda, essa pelo menos seria a nossa ambição, né? E levantar um movimento unitário pelo fora Bolsonaro, que significa derrubar o governo pela ação mais democrática que existe no mundo, que é a ação do povo na rua. Para aqueles que são carqueiros eleitorais, a gente precisa explicar uma coisa, porque esse argumento também aparece. Alguns falaram assim, não, nós não somos igual ao Aécio Neves, que quis derrubar o governo, foi eleito. Governo eleito, ótimo, maravilhoso. Mas mais democrático do que governo eleito é a expressão da vontade popular. O Collor foi eleito, mas o povo, depois que foi enganado nas eleições, abriu os olhos, percebeu e começou a se mobilizar para tirar o governo. E chegou num ponto tal que a própria burguesia teve que tirar o governo. Porque o governo não iria conseguir se recuperar. Então, a ação do povo, a manifestação popular nas ruas, é democrática, não é socialista, não é revolucionária. Tá? Não é uma proposta para o socialismo, é uma proposta para a democracia. Que maior democracia pode haver do que o povo na rua? Isso é tão claro que o próprio imperialismo, nas últimas décadas, ele tem falsificado esse mecanismo democrático para derrubar os governos inconvenientes. No próprio Brasil não pegaram lá uns malucos lá e colocaram lá
na Paulista para dizer que o povo queria derrubar a Dilma, que foi tão eficiente, apesar de ser uma fraude, de ser uma falsificação política, foi tão eficiente que eu vi esquerdistas aí falando que a Dilma caiu porque foi rejeitada pelo povo. É logicamente que é uma análise de... A gente sente uma certa compaixão, uma certa comiseração pela pessoa que faz essa análise, porque ela está com problemas. Mas eles conseguiram enganar alguém da esquerda. Tá? Possivelmente, sei lá, enganaram também algumas pessoas da população em geral e tudo mais. Com certeza enganaram porque muita gente ficou na defensiva. Mas teve gente que falou, não, a Dilma foi derrubada porque teve uma grande mobilização popular contra ela. Aquelas manifestações do Pato, do pessoalzinho de camisa verde e amarela, impulsionadas pela Globo e tal, que a própria Globo chegou a falar que o ato na Paulista tinha 7 milhões de pessoas. Eu ouvi aquilo lá e falei, bom, a gente não pode dizer que o pessoal não tem imaginação, né? 7 milhões de pessoas na Paulista é uma coisa muito extraordinária. Então, quer dizer, a mobilização popular, que até a direita não consegue usar, de fato, a mobilização popular, na esmagadora maioria dos casos, mas falsifica essa ideia, ela dá legitimidade democrática para determinadas decisões populares, como derrubar um governo que não corresponde às expectativas da população. Se você fala que o governo foi eleito, mesmo de maneira fraudulenta, porca, né, de uma maneira nojenta, como foi o caso do Bolsonaro, mas mesmo assim, você tem que respeitar os 4 anos de mandato desse governo, já não é que você é um burguês, já não é que você é um conservador, não é nada disso. Você é um coitado de falar isso daí. É o nível político mais baixo que existe. Tá? O imperialismo, que é ultraconservador, ultra-reacionário, defende, da boca para fora, de acordo com seus interesses, e falsificando a situação, a legitimidade da mobilização popular. E a Ucrânia, todos os países apoiaram a derrubada do governo. Por que os países apoiaram? Países dirigidos por governos imperialistas, os países imperialistas apoiaram. Porque, segundo eles, a mobilização popular contra o governo da Ucrânia era legítima. Era falsa aquela mobilização, mas eles se apoiaram na mobilização para falar o povo estava contra o governo, então foi democrático. Quer dizer, falou o governo norte-americano, falou o governo francês, falou o governo do Partido Conservador da Inglaterra. Eles acham que a mobilização popular é democrática. Eles que são reacionários e conservadores. E a esquerda tem gente que tem a capacidade extraordinária de dizer que a mobilização popular não é democrática. Eles são mais conservadores do que o Partido Conservador da Inglaterra, da Margaret Thatcher. Eles são ultraconservadores. Quer dizer, é cair num vazio político total e completo. Só através das eleições. Se o povo sair na rua, não pode. Né? Claro que muitos desses setores abrem uma exceção para a Venezuela. Abrir exceção no caso da Ucrânia, abrir exceção no caso da Venezuela. Mas o caso do Brasil não vale. Tá? Também não gostaram muito quando os coletes amarelos saíram na França pedindo a saída do governo Macron. Também não gostaram. Quer dizer, nós temos uma esquerda que ela está na linha de progressismo abaixo das posições defendidas, ainda que de uma maneira cínica, da população mundial, que é o imperialismo mundial. É uma coisa inacreditável da gente ver. Então, companheiros, nós temos que... O momento, a tarefa central do momento é intensificar a campanha pelo fora Bolsonaro. E nós temos também que desmascarar o último argumento, que é o seguinte:
que eu vi uma matéria que falou assim, se nós levantarmos o fora Bolsonaro no momento errado, nós vamos favorecer a mobilização, as manobras políticas da burguesia, de tirar o Bolsonaro. Veja só, se o povo não participa na política, a burguesia faz o que quer. Então, mesmo que não fosse favorável a nada, você levantar o fora Bolsonaro nesse momento aqui, já daria ao povo uma margem de participação grande na política nacional. Um poder de intervenção, de definição.